Olá para você que acompanha o USCS Consciência, um programa que busca profissionalizar o campo da divulgação científica e dar visibilidade a projetos desenvolvidos na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. O USCS Consciência foi criado para conectar ciência e sociedade e se dedica à prática de divulgação científica a partir dos meios de comunicação em diferentes formatos e linguagens. Eu sou Arquimedes Pessoni, jornalista e professor. E no programa de hoje você conhecerá um pouco mais do trabalho Grafites da Memória, Vida e Massacre do Caldeirão da Santa Cruz, do Deserto, comunicados no concreto da Universidade Federal do Cariri, a UFCA. Conosco está a sua autora, a mestre em comunicação pela USCS, Kelsma Maria Silva Gomes. O seu orientador nessa pesquisa foi o professor Dr. João Batista Freitas Cardoso. A Kelsma tem graduação em comunicação social, no caso jornalismo e relações públicas, pela Universidade Estadual do Piauí, e graduação em administração pela Universidade Federal do Piauí. Ela foi aprovada e nomeada para o cargo de assistente em administração no Instituto Federal do Piauí em 2010, Relações Públicas do Instituto Federal do Tocantins em 2014 e do Instituto Federal do Sertão Pernambucano em 2015. E atualmente ela é Relações Públicas da Universidade Federal do Cariri. Kelsma, muito obrigado pela sua participação e pelo seu tempo aqui no USCS Consciência. Obrigada, Arquimedes, pelo convite. Fico muito feliz em participar. Para mim é uma honra estar aqui conversando com vocês, compartilhar dessa pesquisa que foi desafiadora e engrandecedora. Pois é, então a gente vai começar lá, antes mesmo de eu falar do teu objeto, que pouca gente conhece, inclusive, que é título, inclusive, eu queria te perguntar, como é que você chegou na USCS? Atualmente você está no Ceará, mas você fez USCS também, você veio morar para cá, por que você achou a USCS? Essa é a ideia, pergunta. Primeiro, encontrei a USCS pela disponibilidade de me deslocar, que já é uma característica minha mesmo. Sou piauiense e eu fui, logo com 18 anos, morar em Picos, Piauí, bastante conhecida. Fica a 100 quilômetros de fronteiras. Lá eu fiz essas graduações, né? Iniciei nos concursos, trabalhei 4 anos e meio no Instituto Federal do Piauí. De lá eu decidi que queria exercer a profissão de relações públicas, queria atuar na área de comunicação e queria que isso fosse de forma oficial. Então eu fiz no ano de 2014 alguns concursos. O primeiro que eu fiz eu logo passei, que foi para o Tocantins, e aí veio aquela dúvida, vou, não vou? Tocantins é tão longe, mas eu vou, porque eu quero conhecer, eu quero ter acesso a essa cultura, eu quero ampliar meu repertório de vida. Fui para Araguaína, Tocantins, trabalhei lá durante um período, depois consegui vir por redistribuição para o Ceará, ao tempo que fui para Limoeiro do Norte, ao tempo que fui nomeada para outros concursos e chamada também em lista de classificação para outros lugares, como Redenção, como Juazeiro, e fui nomeada também lá para o IF Sertão Pernambucano, concurso que fiz para Petrolina, ou seja, já vinha, sempre tive essa disponibilidade de me deslocar. Então, nesse intervalo de tempo, eu vim para Juazeiro, eu optei por Juazeiro. Quando o servidor público, quando completa o período probatório, 3 anos, ele tem direito ao afastamento para qualificação, para mestrado e doutorado. Nesse período, eu já buscava um programa de mestrado que fosse na área de comunicação, que eu queria que fosse na área que eu atuava. E aí, uma amiga que estudou comigo tanto o curso de comunicação, jornalismo e relações públicas, quanto a administração, lá em Picos, ela passou no concurso para professora docente da Universidade Federal do Piauí e ia fazer essa seleção para o programa em administração aí. E ela, sabendo que eu estava muito interessada, buscando linhas, né, as quais eu me identificasse, ela me apresentou esse programa de comunicação. Eu disse, olha, aqui tem comunicação de interesse público, mais tua cara impossível, tu gosta muito disso. Então, eu conheci o programa de comunicação, inovação na comunicação de interesse público, pesquisei as linhas, já entrei em contato com o professor JB nesse período, né, e aí falei de minhas intenções, do que eu gostava de pesquisar e tal, e aí ele
se mostrou interessado, ele incentivou a inscrição e a participação na seleção, e foi muito, muito positivo. Mas quando você chegou aqui, né, eu estava lendo lá, estava relendo a sua dissertação e estava dizendo assim, vou literalmente colocar entre aspas, né? O ofício de Relações Públicas no campus Juazeiro do Norte, da Federal de Cariri, permitiu-me perceber a ausência de elementos da comunicação institucional que fizessem referência às memórias do Cariri cearense naquele espaço, o que me motivou a estudar esse silenciamento e me fez mover da pesquisa para a escrita e para a intervenção. Bom, ok, você foi refletindo aí, mas essa reflexão veio a partir das suas aulas no mestrado e foi aí que você chegou no teu objeto? Ou você já veio com o objeto na cabeça e às vezes é um negócio assim, primeiro você acha, depois você procura, mas no teu caso, eu acho que o susto de ter passado, entrado e movido e chegado com frio, e aí fala, o que eu estou fazendo agora? E aí, conversando com o JB, você chegou no teu objeto ou era uma coisa que já estava na sua cabecinha quando saiu daí? Nossa, eu demorei muito. O meu caminho, ele foi construído dia a dia. Não cheguei aí sabendo o que fazer. Eu tinha uma ideia de que queria a comunicação no campus, né? Queria fazer um produto desenvolvido para a Universidade Federal do Cariri. Gostaria que nesse produto também abordasse a cultura do Cariri, que é riquíssima, histórica, que é fantástica. E eu queria me aprofundar até por uma questão pessoal de conhecimento mesmo, né, de me inteirar sobre a região que eu estava morando e queria devolver para a universidade, que é uma universidade muito nova, a universidade foi criada em 2013, mas ela, por ser tão jovem, tão novinha, ela ainda carecia de muitos desses instrumentos. Então, eu queria desenvolver um instrumento de comunicação para a universidade, dar esta contribuição, já que eu estava, né, afastada com remuneração pela universidade. Isso era uma preocupação minha, uma intenção. Ao tempo que eu me afastei, alguns conflitos no campus, eles começavam a surgir e eles foram potencializados, que era a utilização dos espaços no campus. Era da cultura do campus, o grafite. Os primeiros professores das áreas de artes, das áreas de design, da filosofia, os professores, os docentes, eles promoveram algumas oficinas de grafite dentro do campus, e aí eles estimulavam, incentivavam, né, bastante isso, e eram produzidos grafites muito bonitos no campus, muitos até resultado de alguns seminários, alguns encontros, alguns produtos coletivos, outros iniciativa individual, e aí tinha campus, era algo que chamava bastante atenção, era isso, né, as peças muito bonitas, os grafites muito bonitos, esteticamente, né, falando, porque o bonito é muito subjetivo, mas uma estética muito bem elaborada, e assim, existia um acolhimento por parte da comunidade acadêmica desses grafites, dessas obras que eram feitas no campus. E aí, quando eu saí, outro conflito estava surgindo, que era do picho dentro do campus. O picho, diferente do grafite, ele não teve acolhimento. E isso causou muitos tensionamentos, ocasionou muitas discussões, porque uma parte defendia a liberdade de expressão, outra parte entendia como vandalismo. Tudo isso que é característico mesmo do picho, né? Quando eu me aprofundei na pesquisa, eu vi que isso era um reflexo do que é nas cidades mesmo, né? Quando as pessoas se deparam com o picho, que o picho ele também vem com essa intenção mesmo, de incomodar, né? Às vezes. Outras vezes, é necessário que se tenha mais contato com o sujeito para identificar qual é a intenção. E junto desses conflitos, aí eu entendi um potencial para o produto dentro do campus. Porque nesse intervalo onde teve todos esses conflitos, foi emitida uma portaria pela reitoria, onde ela determinava quais eram os espaços dentro do campus que poderiam ser grafitados. Então, eu tinha aí um amparo legal, uma forma legítima de execução do produto, porque eu não poderia ir na USP propor um grafite para dentro do campus, dentro do mestrado, onde não pudesse garantir a permanência, onde não houvesse, né, esse espaço dedicado a isso. Então, eu achei aí o local, um momento perfeito. Então, você tinha o tema,
o local, no caso a parede, né, o muro, e a motivação. Eu quero fazer comunicação pública, institucional, por um espaço legal, né, está legalizado pela reitoria, mas vou fazer o que na minha vida? Aí, como é que surge essa história? O Caldeirão da Santa Cruz do Deserto. Você já conhecia? Por que você optou por isso? Como é que caiu no teu colo essa história? Eu não conhecia, eu não fazia a mínima ideia. Sei de outros e tenho obrigação de saber, porque aqui estou, de outros fatos históricos muito impressionantes de resistência aqui do Juazeiro nos tempos do Padre Cícero. Mas o Caldeirão eu não conhecia. E eu só pensava que seria comunicada a cultura. Mas a cultura, gente, a cultura é algo. Como que você delimita a cultura? Você diz a cultura. Que cultura? E o medo de você fazer mais do mesmo, né? Puxa, vou botar de novo Padre Cícero com a mão batista, vou colocar, sei lá, o frevo. Vou botar os irmãos Aniceto, porque isso já existia, eu vou botar isso, mas aí onde é que entra a inovação? Então eu tentava, eu pensava. E aí eu ia, claro que eu estava seguindo pela linha óbvia, né? E eu também me interessei bastante pelas disciplinas, as discussões, as disciplinas de memória, que era uma cultura. E eu queria por essa linha da memória, até porque queria a comunicação, a questão da cultura da região, e ia por esse viés da memória. E aí eu não encontrava. De repente, estava um ano e eu ali, né? Tentando produzir, porque quando você não identifica, produzir, escrever é uma coisa muito difícil. Quando você não se encontra na sua pesquisa, escrever, não delimita a sua pesquisa, escrever é uma coisa muito difícil, muito difícil. E aí, um dia, eu estava aqui, já tinha passado um ano, tá? 2 semestres que eu estava aí. Eu estava aqui, véspera de qualificar, e eu só pensando, não vou conseguir passar nessa qualificação, porque vamos ver que meu trabalho, minha pesquisa não tem substância. Aí eu pensei algumas vezes em mudar de tema, eu disse, não, mas eu não vou mudar de tema, porque o que eu gosto é isso, comunicação urbana, e eu já estava em contato com os grafiteiros de São Paulo, que teve isso também, Arquimedes. Quando decidi que o produto seria um grafite, que foi, né, validada pelo orientador, o grafite era comunicação, né, comunicação urbana, o grafite sim era possível de se inserir como inovação, e aí eu comecei esse contato, porque foi algo que também foi uma relação que se encaixou muito bem, um encontro muito perfeito, porque São Paulo, né, toda essa região aí, São Paulo e ABC, ela é berço do grafite, da arte urbana, né? Inclusive onde mais repercutiu os conflitos que existiram no governo do Dória e antes de Dória, né? De onde são os maiores expoentes do grafite no Brasil, que são os Gêmeos, que é o Cobra, sim, e tantos outros, né? Então, era em São Paulo, onde eu andava, estava no trem, estava no metrô e estava sempre olhando, estava sempre contemplando um grafite. Em algum ponto eu encontrava um grafite, encontrava picho. Então, era o local perfeito para eu conhecer, eu me aprofundar neste universo, nessa pesquisa, nessa cultura também. Eu estava numa palestra que era sobre leitura aqui no Crato, já de férias, e aí ele, de repente, durante a fala dele, falando sobre leitura, ele foi e mencionou essa comunidade socio-religiosa que existiu no Crato na década de 30, nas terras do Padre Cícero, e que veja como a leitura ela permite o conhecimento que muitas pessoas desconheciam, porque isso não foi publicado, isso não foi oficializado, não entrou nos livros de história da região. Ficou mais memória oral quase, né? Poxa, eu ouvi aquilo na hora. Foi. Você vê, desidências. Esperança, a sensação foi essa mesmo de som. Eu ouvi aquilo na hora e eu quase fiquei sem fôlego, eu fiquei assim eufórica e eu fiquei assim numa situação que eu digo, eu não acredito. Achei meu objeto.
É isso! E aí, a partir disso, eu fui tomar conhecimento e fui saber também, investigar por que que as pessoas não conheciam. E aí, as pessoas não conheciam porque foi uma memória silenciada, foi uma memória amordaçada. Era um episódio que as pessoas, que foi tentado, e tudo isso, que foi tentado o silenciamento, que não podia, durante décadas, as pessoas eram perseguidas, não podia se falar sobre esta comunidade, sobre isso. Depois, muito tempo depois, veio o reconhecimento da legitimidade e tal, mas nem até hoje ainda existem muitos conflitos sobre as versões, né, dos moradores, a versão dos remanescentes e a versão oficial das autoridades. A igreja, no entanto, a diocese, no entanto, reconheceu, e aí reconhece como uma injustiça, e eles fazem uma missa todo ano, e aí eu fui encontrando estes eventos, né, que são oficiais da memória, para daí encontrar as pessoas que me trouxessem os relatos, né, a questão da história oral, porque não existe muito pouco material escrito, existe material, principalmente pesquisadores, pesquisas acadêmicas é onde mais se encontra produto disso, mas muito pouco material antigo, não tem muita coisa, tem mais recente, produtos recentes, né, sobre essa história. E aí, nesse momento, para encontrar esses relatos, para ter acesso a essa história, para contextualizar isso como uma memória amordaçada, para entender os efeitos do silenciamento, aí eu me utilizei daquilo que eu aprendi nas disciplinas de memória. Foi essencial, aquilo foi tudo aplicado, tudo aquilo das disciplinas de memória foi aplicado com a professora Priscila. E fui também confrontada com a mordaça, né? Com as pessoas que diziam, olha, isso é delírio, isso não aconteceu dessa forma, isso não foi assim. E aí, como pesquisadora, cabia a mim entender quais eram as causas disso e fundamentar os relatos, né? Então, aí teve acesso à obra de Facó, tive acesso à obra de Farias, que são livros mesmo publicados, que contextualizam, e outras pesquisas acadêmicas e documentários, acesso aos remanescentes, que é de onde, né, brota o grafite, o produto, que é da memória dos remanescentes. Toda essa literatura ela serviu para fundamentar, para contextualizar, mas elas explicavam as falas dos remanescentes que viriam depois. E encontrar as remanescentes foi uma das coisas mais fantásticas da pessoa, encontrar uma remanescente que era criança na época, a Dona Maria, em 2019, ela tinha 90 anos. Então, quando aconteceu lá o massacre, ela era criança, né? Mas como foi um fato impactante, e isso foi contado, conversado muito dentro de casa, e isso determinou os rumos da vida dela, ela lembra de muitas coisas. Conforme eu ia conversando e me aprofundando, ela ia trazendo muitos relatos. Foi uma cena tão impactante, um dia que eu estava conversando, eu fui lá várias vezes, né? Estive conversando com ela várias vezes, porque ela vivenciou, ela esteve e ela ouvia da mãe dela, tipo, ela foi presa, ela foi levada para o curral, ela lembra quando a mulher se incendiou, né? Jogou combustível em si e ateou fogo, ela lembrava de como era a casa, ela lembrava de como as pessoas estavam, ela lembrava dos rituais religiosos, ela fechava os olhos e falava como era a voz do Beato José Lourenço, que era uma voz linda, grave, forte, impactante. Ela trazia muito essa riqueza descritiva. Sim. E como, né, e visual também, descritiva, sonora, porque quando ela falava, ela apresentava o som da chuva, ela dizia, e aí ela apresentava os sons, e ela apresentava também a estética mesmo, a estética não só sonora, mas a estética visual. E para mim foi muito rico, porque eu precisava fazer uma produção visual, né, para comunicar visualmente. E um dia ela contando, e era próximo de 6 horas, e os filhos dela, né, os filhos têm o hábito de passar, quando sai do trabalho, passar na casa dela para falar com ela, né, para pedir a bênção. Se aproximando
falando dela e não interromperam, deixaram ela continuar. E eles ficaram muito emocionados, porque eles diziam que não conheciam, eles não conheciam aquilo, não sabiam Ela mesma silenciou para a família, né? Ela mesma silenciou. Agora, Kelsma, você pegou todas as informações, mais a fundamentação teórica, e aí, sim, claro, o ápice do teu projeto é o produto, ponto, né? Você deu para alguém desenvolver um grafite, você não foi lá pintar, você não pegou a canetinha e foi lá. Você deu para para um artista, uma artista, a história é essa, eu quero que você faça um grafite assim. Aí a pessoa fez, e você chegou a colocar no muro antes da defesa? Deu tempo? Deu. Vamos para a parte prática. Eu queria fazer tudo que a USC desafiava a gente a fazer, eu disse, eu vou fazer. Aí passou-se a um processo muito difícil, que também tirava o meu sono, que eu dizia assim, como é que eu vou pegar esse tanto de história, esse tanto de relato, como é que eu vou escolher o que é que vai ser comunicado? Eu não consigo, porque eu já estou mergulhada demais nisso. O que é relevante está relacionado também ao meu repertório de vida. Sim. E aí, nesse tempo, eu vi que foi criado um grupo de pesquisa lá na universidade de estéticas comunicacionais. Legal, hein? Uma professora do curso de jornalismo, que eu conhecia algumas pesquisas dela, é uma grande pesquisadora, a professora Elane Abreu. E aí eu entrei em contato com ela e disse, olha, Elane, que tal a gente compartilhar no grupo essa etapa do mestrado, que é desenvolver o grafite? Mas até aí eu não sabia nada do que eu ia fazer. Eu só... claro, traz aqui, a gente já transcreveu, sistematizou, eu disse já assim, não, pois traz, a gente vai ter encontro tal dia, e aí você compartilha com a gente, apresenta, eles conhecem, o grupo estava iniciando, eles precisavam, né, de conteúdo, o grupo estava iniciando, eles precisavam de conteúdo. Eu e o professor JB, a gente tentou outras técnicas, né, que ele disse, que ele até mencionou que era como eram montados os cenários, reconstruídos, cenas, tal, de acordo com o relato, com o texto e tal. Mas a gente queria, não só eu, ele também, a gente queria que fosse produto coletivo, para que todo mundo se sentisse pertencendo, né? E aí, levei para esse grupo, ele acolheu muito bem a ideia, que chama-se Limbo, de forma rotativa, onde cada pessoa presente nesta oficina desse dia só tinha os estudantes, onde eles liam os trechos das transcrições e depois que eles leram, eles desenharam. Só que eu não sabia como é que eles iam desenhar e foi tudo muito orgânico. Aí eu vi, né? Foi um grande momento da minha pesquisa, foi quando eu vi os elementos simbólicos surgindo. E aí eles separaram, baixaram a cabeça e aí eles iam desenhando cada um, utilizava o material que estava lá, pegava lápis, pegava a coleção, e ia desenhando da sua forma. Lá na reunião, a gente lá sistematizou, porque alguns coincidiam, outros não coincidiam, e a gente discutiu. Aí o fulano dizia, não, eu acho que isso aqui é melhor colocar esse e retirar esse daqui faz muito mais sentido. Vamos fazer dessa forma, vamos fazer desse, vamos colocar. Aí sistematizou, né, das pessoas que estavam lá, a gente decidiu quais eram os elementos que ficavam. Aí entrou a parte do professor JB, não menos fundamental do que desde o início, quando eu entrei em contato com ele, mas entrou todo o repertório, né, profissional, técnico, toda a qualificação dele, que é determinante para a atividade do olhar, para a estética, para que seja uma peça interessante, que é a distribuição dos elementos no quadro, por onde o olhar vai ser guiado. A gente fez isso, ele foi dizendo, olha, eu sugiro que isso fique aqui, esse aqui, e interligando todos esses elementos, o rosário, que aparecia muito forte em todos os relatos, o rosário. A cruz fique no centro, porque a cruz, da Santa Cruz do Deserto, né, ela e o Beato José Lourenço, eles são o centro de tudo. E circundando todos os elementos, atravessando todos os elementos simbólicos, fica o rosário. Uma obra de arte. E quando vocês chancelaram, é isso. Como é que você jogou para a parede? Quem é que fez? Quanto tempo demorou? Tudo foi
produzido, os elementos simbólicos, tudo foi destacado, sem ser ditado ou sem ser visualizado qual era o estilo. E aí, quando eles dizem estilogravura, eu digo, aqui tem a lira nordestina, agora eu vou conhecer sobre cordel, sobre estilogravura e vou fazer uma imersão nisso, né? Nesse conhecimento. Vou me aprofundar nesse conhecimento. Fui muito bem recebida na lira nordestina. O nome da pessoa, do estilógrafo responsável por atender, por cuidar, por gerenciar a lira nordestina também se chama José Lourenço. Olha que coincidência. E aí eu perguntei a eles por alguém, e aí ele me falou de Abraão Batista. E eu não conhecia Abraão Batista. E Abraão Batista é um estilógrafo imenso e cordelista imenso. Quando eu encontrei, eu apresentei a ele, né, tudo que eu vinha pesquisando, e ele disse que queria demais fazer aquela estilogravura. Eu só dissesse a ele qual era o tamanho que eu queria, porque ele queria fazer essa obra, ele fazia questão de fazer uma estilogravura sobre o caldeirão. E aí ele fez do jeitinho que estava lá no papel. E foi incrível, lindo, perfeito, maravilhoso. E a partir disso eu comecei a procurar um grafiteiro. E aí, de uma quantidade de pesquisa, eu encontrei um coletivo aqui do Juazeiro. E aí contratei com eles, e lá eles estavam, e foram três grafiteiros. E aí eles fizeram em um dia e meio, construíram, né, o mural, que era imenso. Kelson, só uma dúvida, assim, você não teve nenhum tipo de ingerência em relação, assim, quando a reitoria fala assim, o espaço está disponível, mas eu tenho que saber o que você vai colocar? Ou ficou, não, tudo bem, o espaço é teu, você contou a história que você quis, eles curtiram, eles falaram, não, isso não pode, ou... Foi muito bem acolhido, eles pediam que encolhesse qual era, dissesse, informasse qual era a área, informasse o que seria grafitado, né? Qual era a obra, qual era a imagem que constaria. Tudo isso foi formalizado conforme eles pediram. Agora, só para a gente encerrar aqui, porque o tempo urge, passados alguns anos, né, do seu mestrado, eu vi que você curtiu, foi com sofrimento, mas enfim, deu tudo certo, você apresentou um filho lindo para todo mundo, né? A galera curtiu. Mas passado esse tempo, como é que está o teu produto? Ele existe no local? Ele já está apagado com o tempo? Como é que está? Então, como eu disse, eu venho falando era porque ele foi apagado. Ele foi apagado em dezembro. Eu só tomei conhecimento que ele foi apagado em março, mas ele foi apagado em dezembro, né? Depois apuraram e identificaram que ele foi apagado em dezembro. Quando ele foi apagado, foi informado e nós fomos apurar, eu digo nós, eu, enquanto pesquisadora, e o Limbo, que foi o grupo, né, que esteve diretamente envolvido nessa metodologia de elaboração. Quando nós fomos investigar, eles informaram que foi apagado por um equívoco e fizeram limpeza. Tomo isso como uma agressão não pessoal, mas uma agressão à arte urbana, não a Kelsen, mas a arte, as produções da arte urbana. Eles foram fazer a limpeza no campus. Tinha uma área que tinha alguns grafites que eu considero também um erro, mas que tinha sido solicitado para que fossem apagados, preparada a parede. Tinham outros grafites muito interessantes, outras peças muito interessantes no campus, de bons grafiteiros de boa estética, muito bonito, de estética, né? Muito bonito, com peças da cultura feitas pelo curso de design da UFCA, uma professora do curso de design. E eles estavam no mesmo estado desgastado, eles precisariam ser restaurados, ou não, né? Depende aí do jogador. Mas aí foi pedido para pagar esses, para fazer outros. O meu não estava nessa lista, o grafite do Caldeirão não estava nessa lista, segundo informaram, mas como apagaram os outros, apagaram esse também porque estavam fazendo a limpeza do campus, cobriram, aplicando tinta, a limpeza do campus. E aí cobriram e foi um erro, um equívoco. E aí o reitor e a vice-reitora, eles pediram para conversar conosco e se desculparam, disseram que isso jamais teria sido autorizado, que foi um erro grotesco, que desculparam e aí ofereceram para ser refeito, arcar custos para refazer. Mas, enfim, foi um bom encaminhamento. E aí a gente está aguardando a agenda do grafiteiro nesse momento. Então... Muito
mal isso, repercutiu muito mal. Muitas pessoas se manifestaram, né? Muitos estudantes, muitos docentes, muitos técnicos se manifestaram contrariados, né, a esse ato. Demorou para que fosse informado que foi um erro grotesco, erraram rude, e nesse intervalo teve toda uma crise, né? O porquê fazer isso, não só com o grafite do Caldeirão, com os outros. Quando o Caldeirão teve mais, por conta disso, porque foi um envolvimento muito grande da comunidade acadêmica, um envolvimento e um grande acolhimento, e a localização dele também. A localização dele, e por se tratar do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, que já é uma memória silenciada, já é né? Foi um massacre e é silenciado, é amordaçado. Esteve amordaçado muito tempo e sofre desse silenciamento ainda. Então, tudo isso repercutiu, eu fiquei bastante pressionada com a repercussão que houve nisso. Então, estamos aguardando a agenda do grafiteiro para que seja, né, de acordo com a proposta do reitor e da vice-reitora, que ele seja feito novamente, grafitado novamente. Esperamos aqui e torcemos por um final feliz, né? Esse foi o USCS Consciência, programa sobre pesquisas realizadas na Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Este episódio teve a apresentação de Arquimedes Pessoni e trabalhos técnicos de Márcio Roberto do Nascimento Filho. O USCS Consciência é uma produção da Coordenadoria de Comunicação e Universidade de São Caetano do Sul e pode ser acessado no canal do YouTube da USCS e nos aplicativos de podcast. Você encontra o USCS Consciência nas redes sociais Facebook e Instagram.